1 Reis 17. Amém? E vamos ler o versículo ao 6. Primeira de Reis, capítulo 17. Quem ouviu a Bíblia diga ai de mim. E aqueles que ouviram a Bíblia digam glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então vamos conhecer um pouco mais um profeta chamado Elias. Amém? Amém. Então vamos ler o seguinte. Um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, diga ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva nos próximos anos, até que eu diga para que chuva e orvalho de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. E Elias obedeceu à ordem do Senhor. Foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as tardes. O que Deus tem para ti, ninguém pode tirar. Amém? Amém. Então, sabemos que Elias foi direcionado por Deus para ir para as margens deste riacho. Elias profetizou que não haveria chuva durante alguns anos. Então o Senhor, para o guardar, mandou ir para as margens do rio Querite. E disse que iria ser corvos e iriam levar pão, iriam levar água e que ele iria beber água dos riachos. Agora imagine-se você ouvir a voz de Deus a dizer para deixar tudo e ir morar para a margem de um rio e que o seu alimento iria ser levado por corvos todas as manhãs. Será que tinha essa ousadia de obedecer à voz do Senhor? Porque automaticamente iria pensar: corvos a levar-me comida, corvos a levar-me carne, quando é o alimento deles, dos corvos, porque os corvos se alimentam da carne, alimentam-se da carne. Como é que eles vão trazer aquilo que eles comem? Como é que eles vão ter a capacidade de nos vir trazer carne e pão para a gente se alimentar? Certamente iria pensar que não, isto é coisa da minha mente, eu não estou bem, provavelmente isto foi uma voz do inimigo a tentar contra a minha vida. Mas Deus muitas vezes usa o improvável para ver a nossa fé. Porque nós vivemos em tempos de incerteza, nós vivemos tempos de luta, nós vivemos tempo onde falta tempo para ouvirmos a voz de Deus. Nós vivemos num tempo em que andamos numa correria e deixamos automaticamente, instintivamente, as coisas de Deus. Deixamos a oportunidade de conversar um pouco com Deus para segundo plano. Então, Elias era um homem de Deus. Elias ouvia e obedecia à voz do Senhor. Porque o segredo em termos sucesso, o segredo em sermos abençoados, o segredo de buscarmos as bênçãos do Senhor não é os nossos lindos olhos, não é somente a presença nos cultos, mas sim
obediência à palavra do Senhor. Porque quando nós somos obedientes, Deus faz aquilo que muitas vezes nós achamos que é impossível. Porque quando estamos na presença do Senhor, nós não vamos duvidar daquilo que Ele nos promete. E quantas vezes vocês já duvidaram das promessas do Senhor? Quantas vezes vocês já disseram ou pensaram, Deus prometeu, mas Deus ainda não realizou? Porque Deus tem o tempo determinado para assim nos dar as bênçãos. Mas também quando nós estamos também preparados para as receber. Porque Deus pode planejar uma bênção para a nossa vida no dia de amanhã. Mas se hoje nós pecarmos, se hoje nós faltarmos com obediência à sua palavra, certamente no dia de amanhã, assim como nós pais castigamos os nossos filhos, Ele aguenta a sua bênção mais uns tempos para que nós possamos mesmo estar alinhados com a soberana vontade do Pai. Então nunca pense que a bênção do Senhor está atrasada. Nunca pense que a bênção do Senhor foi roubada. Porque aqui nós vemos através da palavra que quando Deus promete, Deus faz. Quando Deus promete, quando Deus determina, nada e ninguém pode impedir a bênção do Senhor na sua vida. Amém. Então nós vemos que Elias é a prova viva das promessas do Senhor. Elias não morreu à fome. Elias não morreu à sede. Elias não teve falta de alimento porque todas as manhãs os corvos iam lá levar carne, iam lá levar pão. Porque a provisão, ela vem de onde menos a gente espera. Porque nós achamos que as bênçãos vêm de determinado sítio, vêm a determinada hora. Muitas vezes nós achamos que as bênçãos vêm quando nós temos um culto cheio de movimento, quando nós achamos que a bênção vem numa igreja que está cheia, mas muitas vezes a bênção não vem de onde está muita multidão. Muitas vezes a bênção não vem de onde está muita gente, mas sim, muitas vezes a bênção vem quando você está sozinho com Deus na sua casa. A bênção muitas vezes vem quando você acha que naquele sítio nada vai acontecer. A bênção vem quando o seu coração está aberto, quando o seu coração está disposto, quando o seu coração está limpo das imundícias do mundo. Então aqui nós vemos que não importa de onde vem a bênção, porque aqui Elias foi alimentado por corvos, e no Velho Testamento, no livro do Levítico, nós vemos que Deus ordena, ou Deus declara que os corvos são aves impuras. Agora, relacione isto. Deus diz que os corvos são aves impuras. Como é que Deus vai usar uma ave impura para levar alimento ao seu servo, ao seu profeta? Deus quer dizer que a bênção muitas vezes pode vir para a sua mão, até mesmo pela mão de um ímpio. O ímpio pode ser usado por Deus para o abençoar. Por isso, não duvide quando um ímpio é usado por Deus. Quando um ímpio assim é levado como se fosse corvos a dar alimento à sua vida. Quando o ímpio leva bênção para a sua casa. Quando um ímpio é tocado por Deus e assim acaba por abrir portas para a sua vida. Não é só dos crentes, não é só dos cristãos, não é só dos discípulos que a bênção vem. Ela pode vir de qualquer parte do mundo. Porque Deus aqui mostrou que o improvável vem dele, que a provisão vem dele e não das circunstâncias. Então não procure circunstâncias para ser abençoado, mas procure sim estar na obediência e na presença do Pai dos céus, o Pai do mundo, o Pai de cada um de nós, aquele que quer o melhor para mim, quer o melhor para cada um de vocês.
Porque quando Deus determina, nem os obstáculos podem impedir a bênção para ti, Luís. Quando Deus quer, não há obstáculos que impedem a bênção vir sobre ti, Tamara. Quando Deus quer, não impedem que a bênção venha sobre a pastora Carla. Porque Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus que não mente. Deus é um Deus que está assim alinhado conosco. Mas nós não podemos desconectar nem desligar da presença do Pai. Porque qualquer vontade de Deus supera a vontade humana. Não é o homem que determina, mas sim Deus é que decide o que tem para cada um de nós. Porque Deus, quando nos quer abençoar, tanto faz no deserto, faz na tempestade e até mesmo da escassez. Deus consegue tirar bênção para nos dar. E nós vemos que quando o povo estava a atravessar o deserto, Deus nunca faltou com nada. Simplesmente o povo é que falhava com Deus. Porque o povo murmurava. Porque o povo dizia: prefiro estar na escravidão do que estar aqui sem água. E Deus arranjava estratégia do aquele povo ter água. Aquele povo reclamava que não tinha carne. E Deus arranjava forma as codornizes se aparecerem no deserto para eles se alimentarem. E era um povo que não podia ou não tinha motivo algum para murmurar, porque Deus nunca falhou com o seu maná. Quem nos dera, se calhar, hoje ter o maná do céu. Quem nos dera hoje ter a possibilidade de assim orar e Deus nos alimentar constantemente como alimentou aquele povo. Aquele povo que atravessou o deserto durante 40 anos, nem mesmo as roupas se danificaram ao sol, à chuva e ao vento. E hoje em dia as nossas roupas, ao fim de 2 ou 3 lavagens, já se danificaram. Por isso Deus dava tudo. O povo é que não tinha olhos espirituais para ver debaixo da bênção onde estavam a caminhar. E nós somos iguais. Nós não temos a noção de onde é que estamos a caminhar. Não temos a noção de quão grande é Deus. Não temos a noção daquilo que Deus pode fazer por nós sem nós fazermos coisa alguma, simplesmente estar em obediência à sua palavra. Porque a realidade é esta. Ninguém pode fechar as portas que Deus abriu. Porque quando Deus age na nossa vida, o impossível acontece. Quando Deus age na vossa vida, o impossível acontece. Amém. Porque não é preciso você estar a procurar estratégia. Não é preciso que você esteja a pensar e idealizar se fizer isto, se fizer aquilo, se estiver naquele momento, naquele exato momento e naquelas circunstâncias favoráveis, a sua bênção vai nascer dali. Esqueça isso. Porque a gente vê que Elias foi levado para as margens de um rio. Só tinha água do rio para beber, não tinha mais ninguém. Quais eram as circunstâncias e as probabilidades de Elias manter-se vivo ali? Quais eram as circunstâncias que Elias tinha ali de buscar bênção? Aos nossos olhos, nenhuma. Mas aos olhos de Deus, tudo aquilo que Elias precisava, Elias tinha naquele preciso momento. Porque no tempo certo, Elias tinha o seu alimento. No tempo certo, Elias tinha água para beber. No tempo certo, Deus estava a falar com Elias, a confortá-lo, a fortalecê-lo, a capacitá-lo ali durante aquele tempo que ele estava sozinho. E nós temos que entender isto: quando é plano de Deus, até o que era para dar errado
vai dar certo. E nós podemos testemunhar isto com a passagem de Romanos 8, 28, que diz que sabemos que Deus age em todas as coisas. Deus não age só em algumas. Deus não age só para alguns. Deus age em todas as coisas. Para o bem daqueles que o amam. O segredo está em amar a Deus. Ele irá agir em todas as coisas. Não é só estar a buscar Deus nos cultos, não é só buscar Deus nas orações, não é só buscar Deus quando nós estamos aflitos, não é só buscar Deus nas horas da angústia, mas sim, nós temos que amar Deus em todo o tempo. Até mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, nós temos que dar graças a Deus, porque Deus nos capacita para que assim consigamos superar todas as dificuldades. Nós temos que ser gratos a Deus porque Ele nos fortalece nos momentos em que as lágrimas correm nos nossos olhos. Nós temos que agradecer a Deus quando o nosso coração está apertadinho e nós não sabemos o que fazer, mas se nós orarmos, se nós clamarmos a presença do Santo Espírito para a nossa vida, Ele nos capacita, Ele nos direciona, Ele nos leva aonde temos que ir e fazer o que temos que fazer. Porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Então cada um de nós tem um propósito. Pode ainda não ter descoberto qual é o propósito, mas todos nós temos um propósito aqui na Terra. O primeiro propósito é amar a Deus acima de todas as coisas. O propósito que nós temos, primeiramente, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando nós começamos com estes propósitos, Deus tem outros propósitos para a nossa vida. Porque Ele nos usa, Ele nos capacita, Ele faz instrumentos vivos aqui na Terra para sermos bênção, sermos abençoados, sermos agentes de milagres para a vida de outros. Porque Deus não olha para aquilo como está. Deus não olha para a sua imperfeição. Deus não vai procurar perfeitos para a sua obra, mas vai capacitar esses imperfeitos e aqueles que estão dispostos a trabalhar na seara do Senhor. Não adianta você dizer que não tem força, não adianta você dizer que não está capacitado, porque Deus faz da vossa fraqueza a sua força. Porque quando nós estamos fracos, é quando nós estamos fortes para Deus. Porque Ele diz que tudo posso naquele que me fortalece. Ou melhor, o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então quando ele diz que tudo posso, é tudo posso porque é bom, mas também quer dizer que tudo posso quando as coisas não são favoráveis para a nossa vida. Então se nós assim estivermos na presença do Pai, se assim nós estivermos na presença de Deus, nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Por isso não adianta nós muitas vezes dizer que estamos cansados, não adianta muitas vezes nós dizermos que estamos angustiados, não adianta muitas vezes nós dizermos que estamos abatidos, porque isso é o que a carne quer que a gente pense. Mas quando nós buscamos as coisas do alto, nós podemos superar todas essas circunstâncias na presença do Pai, quando Ele nos enche de amor, quando Ele nos enche de regozijo, quando Ele nos enche na sua plenitude com a sua presença na nossa vida. Porque quando nós temos a presença de Deus, nada e ninguém nos vai abater, porque nós estamos fortalecidos com aquele que nos capacita para a sua obra. A segunda parte do que lemos mostra-nos que o isolamento não é castigo. Porque quando nós olhamos para Elias, ali sozinho nas margens do rio Querite, sozinho, somente ele e Deus, vem-nos à imagem abandono. Vem-nos à imagem tipo castigo.
Deus castigou Elias. Deus pô-lo ali sozinho, isolado, sem ninguém. Mas Elias foi escondido, sim. Mas Elias não foi esquecido. Por isso, quando você está sozinho, quando você muitas vezes se sente na solidão, não pense que está isolado. Não pense que está isolado, mas sim está a ser fortalecido. Está a ser fortalecida pela presença do Pai. Porque Deus muitas vezes nos separa dos olhos humanos. Deus muitas vezes nos separa de pessoas. Deus muitas vezes nos separa da comunidade para que nós consigamos ser fortalecidos. Por isso, nós temos muitas vezes que buscar também o isolamento para assim ouvirmos a voz de Deus. Muitas vezes nós temos que assim estar nas margens de rios espirituais, a beber da água que Deus nos dá, alimentar-nos daquilo que Deus nos concede, para assim fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa mente, porque ela é constantemente atingida por dardos do inimigo. Então quando nós somos fortalecidos juntamente com Deus nos faz assim conseguir combater todos esses dardos, todas essas setas do maligno contra a nossa vida. Então Deus nos isola para nos fortalecer longe dos olhares daqueles que muitas vezes nos querem mal. Então, a solidão, ou na solidão com Deus, é o solo onde cresce a fé e a esperança. Então, nós temos muitas vezes que entrar nesta solidão com Deus para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa esperança seja regada pelo Santo Espírito e nós consigamos assim ver aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para ti. A todo o tempo, a bênção vai vir sobre nós. Amém. Assim como nós vemos que Elias não teve que correr atrás de comida, ela veio até ele. Então você não tem que andar a correr atrás da sua bênção, porque a sua bênção, quando Deus assim achar que é o tempo exato, ela vem sobre a sua vida. A bênção vem sobre a sua casa. A bênção vem sobre a sua família. A bênção vem sobre os seus filhos. A bênção vem para onde ela tiver que vir, porque não precisamos nós andar em busca da bênção. Não precisamos correr, não precisamos andar ofegante de igreja em igreja, porque ali dizem que é uma igreja de milagres, porque a bênção não vem da igreja, a bênção não vem do pastor, a bênção não vem do profeta, mas sim a bênção vem quando tem que vir e é de Deus para as nossas vidas. Amém. Por isso, diz em Mateus 6, 25, 26, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, porque haveis de comer ou porque haveis de beber, enquanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é vida mais do que alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não ceifam, nem juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós mais do que elas? O que Deus designou para a tua vida não depende de favores humanos. Não temas o roubo, não temas a perca. Porque se é promessa divina, vai encontrar. Se é promessa divina, a bênção vai, que seja pelas asas de um corvo. Não se preocupe com comer, não se preocupe com vestir, porque assim como Deus alimenta os passarinhos, assim como Deus sustenta as flores, assim como diz na palavra os lírios do campo, como eles são vestidos por Deus com aquelas cores lindas, Deus irá assim vesti-lo, Deus irá assim alimentá-lo, Deus irá dar aquilo que você precisa
porque é vontade do Pai assim tratar os seus filhos. Amém? Agora não deixe de trabalhar, também não deixe de fazer nada e fique sentadinha à espera que Deus traga tudo. Amém? Porque Deus também quer que nós tenhamos atitude. Então nós vemos que a bênção pode demorar. A bênção tem o seu tempo para vir. E olhemos para o caso de Abraão, que teve a promessa de um filho aos 75 anos. Coisa louca. Quando nós já estamos quase, ou pensamos nós no término da vida, diz Deus a Abraão que vai lhe dar um filho, ele com 75 anos. Mas não lhe deu aos 75 anos, mas deu-lhe aos 100. Abraão esperou pela sua bênção 25 anos. Nós esperamos 25 meses e já esquecemos a bênção. Nós esperamos 25 dias e achamos que quem profetizou para a nossa vida é mentiroso. Nós não temos a paciência que Abraão teve. Nós não temos a paciência que José teve para governar sobre os seus irmãos. E esperou 13 anos para se tornar governador do Egito. Quando teve aquele sonho contou aos seus irmãos, e os irmãos quiseram abatê-lo. Irmãos arranjaram estratégias para sumir, desaparecer com a presença dele do seu seio familiar. E esperou 13 anos para que Deus o exaltasse. Mas durante esses 13 anos, que nós não passemos, ou que nós não tenhamos a mesma vida que José teve. Porque a gente queixa-se por qualquer coisinha de nada. Mas se nós fôssemos presos injustamente, se nós fôssemos vendidos para escravos, se nós passássemos aquelas humilhações todas como José passou, eu acho que a bênção não vinha, porque a gente, se calhar, deixava de pertencer a este mundo. Amém? Porque nós somos fracos, nós não conseguimos suportar um bocadinho de dor, nós não suportamos um pouco de aperto e logo entramos em desespero. Quanto mais José, que passou por tanta tribulação e no fim Deus o determinou governador do Egito, que é que lamentou os seus irmãos, senão eles iriam morrer à fome. Por isso aquele que hoje lhe pode fazer mal poderá ser aquele que vai precisar de si no dia de amanhã. Aquele que hoje atenta contra a sua vida, no dia de amanhã pode recorrer a si e ver aquilo que você é neste mundo, aquilo que você se tornou, aquilo que Deus transformou a sua vida. Por isso não olhe as circunstâncias, mas sim foque os seus olhos para o alto, porque é lá que vem sempre o seu socorro. Então nós vemos que a terra prometida era para ser conquistada em 40 dias, foi 40 anos. Por causa da murmuração do povo, Deus ali prolongou a sua passagem. Então, nós temos que ver muitas vezes também porque é que a bênção não vem para a nossa vida. Também pode ser por falta, ou por desobediência, ou por simples murmuração na nossa vida. Olhamos para o livro para os livros proféticos e alguns falavam já na vinda de Jesus Cristo aqui à Terra. E muitos desses livros escritos 700 anos antes da vinda de Jesus. Então, muitos ouviram que Jesus vinha, muitos ouviram que iria vir o Messias, mas agora imaginem, durante 700 anos, ouvir que Jesus vem e Jesus não vem. Passa um ano e Jesus vem e Jesus não vem. Passa 10 anos e dizem que Jesus vem e Jesus ainda não veio. Vai lembrar os tempos de hoje que nós dizemos que Jesus vem para buscar a sua igreja e muitos dizem que há 2000 anos já houve essa promessa e que nada acontece. Muitos dizem que já começaram a ouvir que Jesus vem buscar a sua igreja desde quando nasceram e até hoje Jesus não veio. Mas a qualquer momento Jesus vem. E sem sabermos quando nem como,
Por isso temos de estar preparados para a vinda de Jesus, para a vinda da sua promessa, porque ela está escrita. E assim como ficou aqui escrito durante 700 anos que Jesus viria e veio, nós temos de estar preparados, porque Jesus também diz que vem buscar de novo no arrebatamento a sua igreja. Amém? Então não nos olhemos para trás, o tempo em que as coisas foram ditas, mas sim, estejamos preparados para aquilo que pode acontecer a qualquer momento. E para terminar, eu quero dizer que Deus continua a alimentá-lo, mesmo que seja tempos de seca. Deus continua a alimentar aqueles que são os seus filhos, mesmo quando o mundo está em crise, mesmo quando o mundo está nesta correria que a gente vê, mesmo quando o mundo diz que nós temos que assim continuar a alimentar os nossos sonhos, e muitas vezes os nossos sonhos são a nossa traição, porque diz na palavra do Senhor que o coração é enganoso. Então não busque pelos seus sonhos, mas sim busque ter os sonhos de Deus, porque Deus irá assim realizá-los na sua vida. Então, hoje, que todos nós possamos sair daqui lembrados o que é para cada um de nós virá. O que é para cada um de vocês virá. Aquilo que Deus prometeu virá, porque ninguém pode roubar os vossos sonhos. Ninguém pode reter aquilo que Deus planejou para cada um de nós. Então não importa se nós estamos a viver uma fase de escassez, uma fase de incerteza, uma fase de isolamento. Confia somente em Deus. Coloca o teu coração em Deus. Coloca a tua mente alinhada com a vontade de Deus, porque a bênção vem para cada um de nós. Amém? Então, era esta a palavra que eu tinha para partilhar com vocês também no dia de hoje. Amém? Deus vos abençoe.